Mais uma vez estamos aqui e nosso desafio de toda semana estarmos aqui nesse lugar, entregando algo para o Senhor, com muita alegria, né? Com satisfação, no meio de uma sociedade tão cansada como a nossa, nesse tempo, tão atarefada, tão sobrecarregada. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por esse lugar, por essa noite, mais uma vez. Queremos te entregar um culto agradável nessa noite, Senhor. Cada canção que foi cantada, cada palavra que vai ser dita nesse lugar. Eu sei que esses dias, Pai, têm sido dias de muito cansaço para a igreja, para as pessoas. Cansaço mental, cansaço físico, preocupação, ansiedade, tem tomado o coração das pessoas. Isso tem sido um reflexo na tua casa nesses dias. Por esse espírito, Pai, que nos consome no dia a dia, com a pressão pelo dinheiro, pela pressão emocional e psicológica que tem sido colocada nesse tempo. Que o Senhor venha nos curar de todos os males desses dias, desintoxicar a nossa alma diante do Senhor, desse lugar onde só Tu és o centro, onde o trono de toda a majestade é Tua. Oramos para que o nosso coração possa ter um coração que Te aprecia e tem prazer em estar nesse lugar, Senhor, contemplando o Senhor. Destrói os amantes do nosso pensamento nessa noite, os amantes do nosso coração. Seja entronizado nesse ambiente, Jesus. Nós oramos mais uma vez, nós oramos nesse lugar, nessa noite, que sabemos que nessa noite muitas igrejas estão reunidas nessa noite, também te cultuando ao Senhor. Nós estamos aqui pelejando não sozinhos, mas estamos como um exército que se reúne como corpo de Cristo nessa cidade. Nós nos reunimos aqui, Senhor. Por isso, se conosco mais uma vez. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém? Pode acender a luz aqui, toda a geral, por favor. Queria ler com você Deuteronômio capítulo 4, de 1 a 20. O texto que eu li hoje de manhã, estivemos lá no retiro da MVEC, com o Lucas Inese, com a Milena, retiro dos jovens, tivemos um tempo lá de devocional com eles. E esse texto, a semana me perseguiu, né? Falando sobre amor e aliança e fidelidade. Eu quero partilhar um pouco com você nessa noite sobre isso. Deuteronômio capítulo 4, vamos ler do 1 até o 20. Diz assim, vou ler lá, tá? Diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é a nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje põe perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto,
e não te apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os faz ouvir as minhas palavras, e aprendê-la-ão para me temerem todos os dias na terra que viverem, e ensinarão aos seus filhos. E vós chegastes e vós pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens de escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinaste estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levaste os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Pode ir para o 23. Guardai-vos e não esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma de imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Amém? Essa palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 4 fala de uma aliança do Senhor de Israel, do Deus de Israel, com o povo hebreu. Eu gosto de pensar que o Senhor estava ali para aquele povo, dando algumas instruções de uma aliança que seria uma aliança eterna. Eu queria que você partilhar com você nessa noite uma palavra bem importante que fala sobre amor, aliança e fidelidade. Nessa passagem você vê Deus olhando para o povo hebreu e conversando e dizendo para eles sobre a revelação que Deus havia dado a eles no monte, sobre a terra a qual eles iriam entrar, a promessa de um Deus que tem um amor por eles, uma aliança, e um Deus que é fiel em cumprir aquilo que prometeu. O povo estava ao ponto, aqui você vê nesse capítulo, Deus está falando com Moisés está relembrando o povo da passagem, e ao mesmo tempo encorajando Josué, porque eles iriam entrar na terra prometida. Eu gosto de frisar que nesse texto, no capítulo 3, no final do capítulo 3, Deus está dizendo assim para Moisés: olha, você vai animar Josué, mas você não vai entrar. Você vai olhar a terra de longe, você vai animar Josué, mas você não vai entrar. Quem vai entrar na terra é Josué com o povo. E Moisés, por muita obediência, mesmo sabendo que não iria entrar na promessa de Deus, ainda cumpre o propósito de animar Josué, de dar as instruções para Josué e dizer: olha, eu não vou estar lá com vocês, mas eu vivi todo o processo com vocês do que Deus iria fazer no meio de vocês, e agora nós estamos próximos de ver tudo o que o Senhor nos prometeu. A revelação de Horebe que vocês tiveram, todas as palavras que vocês receberam, tudo que vocês têm agora está pronto a se cumprir, porque o Deus poderoso se revelou a vocês, e agora vocês estão prontos para entrar na terra prometida. E eu sou um Deus de amor, um Deus de fidelidade, um Deus de aliança. E o nosso desafio hoje é que nós andarmos esses dias. Eu falava hoje de manhã sobre como reconhecer um amor fiel e leal do Senhor nesses dias.
como nós podemos estar nesse ambiente, nessa casa, como nós podemos estar num ambiente como esse, adorando ao Senhor. E quando nós viemos para cá, como nós podemos entender o amor leal de Deus, ao ponto que nós estamos aqui reunidos e há uma expectativa no nosso coração de adoração, que há em nós aqui nesse lugar um prazer e uma paixão de estar aqui. Sabe, a gente já participou de algumas igrejas grandes também, na nossa caminhada de fé, e eu vinha pensando no carro hoje, ou melhor em casa, meditando sobre em quantos cultos nós fomos, que muitas vezes haviam muitas pessoas ali reunidas, o culto estava cheio, muita gente reunida, muita gente celebrando, e aquela aparente reunião de muitas pessoas, ela acabava nos contaminando com alegria, e nós entrávamos naquele ambiente de alegria, porque havia muitas pessoas ali, sei lá, 1000 pessoas na casa, na época da Siloé, nós estávamos ali celebrando, mas ao mesmo tempo que nós estávamos com muita gente celebrando, muita felicidade, isso não é sinônimo de que porque existem muitas pessoas ali, porque há um louvor muito bom, uma celebração muito boa, não é sinônimo de que isso, de verdade, a vida das pessoas que está embaixo foi afetada pelo amor de Deus, de que há uma esperança e um desejo. Não quer dizer porque as pessoas estão ali que há um desejo de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, ou que na verdade a vida delas está sendo transformada por Jesus, porque não é sinônimo de muita gente reunida de que o Senhor está sendo adorado ali, que as pessoas que estão sentadas ouvindo a palavra estão de fato com o coração ali. E a gente na caminhada de fé, andando por essa longa jornada de vida cristã, vimos em muitos lugares, sejam pequenos ou grandes, pessoas em ambientes grandes, mas talvez quando a gente ia saber alguma coisa aconteceu de grave, a vida estava quebrada, o casamento estava quebrado. Então não é sinônimo de presença ou manifestação de Deus, lugares muito grandes ou até pequenos, porque não há como a gente discernir como está o coração das pessoas. Mas o que nós temos andado e orado ao Senhor nesses dias é que, de fato, haja no coração das pessoas. Estava ontem ouvindo o pastor Daniel falar na sala de oração, ele falou, poxa, como é bom vir para esse ambiente, onde as pessoas que estão aqui adorando, elas têm entendimento do que estão fazendo. E quando nós pregamos nesse lugar, quando nós falamos aqui nessa casa, quando nós expressamos, é porque, de verdade, nós, como cristãos, nós precisamos carregar algo diferente do mundo. Sabe, não há como a gente andar debaixo de uma aliança de um Deus leal. Não há como, quando Moisés está falando com o povo, ele está dizendo assim, olha, vocês vão andar e os povos que estão ao redor de vocês vão olhar para vocês e vão dizer, cara, que Deus fiel que vocês têm, que Deus é esse que tem estatutos perfeitos. Ele está dizendo assim, ó, vocês serão uma nação que atrairão as pessoas para vocês por aquilo que vocês carregam. Sabe, como cristãos, como igreja, como pastor que ando aqui todos os dias, eu ando me questionando muito sobre, de verdade, o nosso coração, como a igreja tem andado, como se de fato há um prazer e um desejo ardente por Jesus. Se a nossa devoção ela é sincera, porque ele está dizendo assim, olha, vocês não podem se corromper no processo. Ele fala, acho muito legal, porque ele diz assim no texto, ele dá uma exortação, diz assim, olha, eu não me revelei a vocês em algum formato físico, para que vocês no processo não se perdessem e adorassem outras coisas, os animais, as estrelas, o sol, a lua, não levantassem para vocês ídolos. Então eu não me revelei em alguma forma para que vocês não se perdessem no processo. Mas o que a gente aprende no texto é que Deus está dizendo assim, olha, a minha revelação foi através do Monte Horebe, foi uma revelação de uma voz que falou no monte, onde o monte tremeu, houve uma experiência profunda de um monte fumegando, e isso foi suficiente para vocês, porque qualquer outra coisa pode tirar os olhos de vocês do verdadeiro Deus. E sabe que nesses dias nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo todos os dias tentados a olhar para outras coisas. Todos os dias nós estamos sendo tentados a olhar para a ansiedade do mundo. A igreja desse tempo está vivendo um processo em que ela está vivendo um cansaço muito forte físico, muito forte emocional e psicológico. Cansaço mental, depressão, tristeza. E é quase impossível nós
como igreja, quando eu falo não save, mas nos reunimos como igreja e de fato trazemos algo para o Senhor, porque nós trazemos o cansaço mental, da ansiedade, da preocupação, o cansaço físico. E o que nós entregamos para Deus é de verdade um resto do que nós carregamos, porque nós não, talvez estejamos conseguindo olhar para esse amor leal, para esse amor que é um amor de aliança e um amor de fidelidade. Quando nós lemos o texto de Oséias, eu vou ler rapidinho, Oséias capítulo 2, 18, fala assim: naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão, arco, espada e tudo que diz respeito à guerra. Eu vos abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade, eu tornarei a minha esposa em verdade e justiça, e com amor e compaixão eu me casarei contigo em fidelidade, e reconhecerás o Senhor. Aqui é Deus falando para Israel: eu vou me casar com você. Uma metáfora do casamento judaico. Deus está dizendo: eu vou me casar com você. Oséias é a expressão de um profeta, de um homem que casa com uma prostituta. Você conhece a história? E Deus faz com que ele case com uma prostituta, com uma meretriz, que se prostitui com vários homens de verdade. E a simbologia que Deus está dando para Oséias e para o povo é: vocês estão se deitando com outros deuses, estão se corrompendo com outros deuses, mas ainda assim eu sou um Deus de fidelidade, um Deus de aliança e um Deus de amor, e ainda assim eu vou me casar com você, e você será minha esposa para sempre. É o que Deus nos fala nesses dias, que no nosso tempo, que nós vivemos hoje, nós estamos talvez vivendo uma prostituição, andando com outros deuses, adorando outras coisas, adorando quem sabe o grupo do louvor, adorando quem sabe a placa da igreja, adorando quem sabe o apóstolo, o pastor, a celebridade gospel, adorando quem sabe o carro, o dinheiro, a faculdade, os filhos, o ministério. Estamos prostituídos. E o Senhor diz assim: ainda assim, um dia chegará o tempo em que eu vou lavar você como uma mulher, como uma noiva, e eu vou me casar com você. Porque um Deus é um Deus de fidelidade. E eu falava hoje lá no retiro de manhã, quando ouvi essa semana o pastor Juscelio falar uma palavra que marcou muito para mim. Porque o amor de Deus, porque nós temos muito essa relação de amor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós nos movemos por emoções. Nossos cultos têm sido cultos emocionais. Nós temos instruído as pessoas a amar a Deus no meio da emoção, amar a Deus no meio do som, de uma adoração, de uma nota menor, de uma adoração. E nós temos imaginado que estamos adorando a Deus porque a nossa emoção foi afetada. Mas Deus diz que, então diz: Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, eu estou triste. Mas o que Deus mostra, quando o pastor Juscelio dizia que o amor não é um sentimento. O amor, ele se move por uma fidelidade e uma aliança. E ele usava o exemplo, dizendo assim para o Douglas Gonçalves, dizendo assim: Douglas, quantas vezes você pensou em desistir do seu casamento? Mas o que fez você permanecer no casamento foi o amor ou a aliança? Porque naquele momento você amava muito, mas o que te impediu de deixar o casamento foi o quê? Foi o amor? Não, foi a aliança, foi o pacto. Foi o medo de você sair, você quebrar um pacto. E com Deus, Deus é um Deus de aliança. É um Deus que não nos ama por um sentimento: eu te amo muito, e porque nós falhamos, Deus deixa de amar. Não, Deus, ele continua nos amando, continua sendo fiel e leal à sua palavra. A diferença é que talvez muitos de nós estamos aqui, hoje eu vinha meditando, vou pregar isso outro dia, é que Deus sempre mostrou duas pessoas: o homem, o que é fiel e o que é infiel. Ele sempre colocou duas pessoas: o filho pródigo, e o filho que ficou e o filho que foi embora. Sempre foram duas pessoas. Israel e o gentio sempre foram duas pessoas, dois exemplos daqueles que foram e os que ficaram. O detalhe é que Deus continua nos amando até que Ele volte. Mas o dia que Ele voltar, para aqueles que permaneceram, o amor vai ser fiel e leal. Mas para os que desistiram, será justiça. Deus continua nos amando quando viemos para cá e entregamos um culto para o Senhor relaxado, um culto fraco, sim, até que a gente possa ser restaurado. Deus continua nos amando quando nós falhamos, sim, porque Deus é um Deus de amor e fidelidade.
é um Deus de fidelidade, um Deus de aliança. A nossa relação com Deus, ela não pode ser uma relação que nós queremos, hoje eu sinto de estar no culto, hoje eu sinto de entregar algo para o Senhor. Não pode ser uma adoração de sentimentalismo. Embora os sentimentos façam parte do culto, chorar faz parte do culto, as emoções fazem parte, mas nós não podemos nos mover somente pela emoção. Nós não podemos excluir as emoções, porque elas fazem parte. Chorar, gritar, faz parte, mas não só por isso. Eu falava, o Isaac deu um exemplo aqui do esporte, que é o que eu gosto muito. E eu falava com 2 semanas, o nosso amor a Deus, nós temos um problema gravíssimo hoje como cristãos. Eu sei que Deus me chamou para um momento, para preparar pessoas, uma geração, jovens. Eu sei que talvez o que nós pregamos não seja tão, como diz a palavra, difícil, palatável aos ouvidos, bom de ouvir, mas o que Deus nos ensina é que nesse tempo, o que nós temos vivido é que nós temos ajustado a nossa fidelidade ao Senhor no nível que nós queremos. Um exemplo que eu vou citar para você aqui, o Isaac falou do esporte. Quando o nosso sentimento, quando é para nos afetar, quando eu digo assim, eu não vou para o culto porque eu estou cansado. Então, quando é para me afetar, eu baixo o nível, eu fico em casa, não venho porque eu estou cansado. As minhas emoções falam, eu não quero ir. Então, eu baixo o nível. Para satisfazer quem? Eu. Mas quando eu preciso do Senhor para alguma coisa, quando eu espero um milagre, o que eu faço? Eu aumento o nível e começo a buscar, porque agora me interessa. Ou seja, quando eu falava hoje de manhã, eu trabalho no horário comercial, eu trabalho das 6 ao meio-dia, meu horário sempre está trocado. Mas eu lembro que eu trabalhei um tempo atrás no horário comercial, das 8 às 18. E eu usava esse exemplo de manhã, dizendo que quando eu levantava às 8 da manhã, embora eu tenha feito isso algumas vezes, mas quando eu levantava às 8 da manhã, se me dissessem, levante às 6 para orar, e vai trabalhar às 8, quem sabe o meu ajuste do meu cansaço, falar, não vou acordar às 6 da manhã, se eu vou trabalhar às 8, então o meu ajuste foi, não consigo fazer isso. Mas quando eu arrumei um trabalho que eu entrava às 6 da manhã, agora o meu ajuste, por causa do meu trabalho e da minha recompensa financeira, eu ajustei para o meu interesse. Então agora o que eu faço? Eu acordo às 5h30 para ir trabalhar. Mas quando era para o reino, o meu ajuste foi outro. Então o que eu quero que você saiba, é que você não fique sabotando a você mesmo, e seja sincero com você. Você e eu ajustamos aquilo que é melhor para nós, segundo nossa emoção, nosso sentimento. O Isaac correu até Araquari e fez as 21 km. Talvez se a gente falasse assim, vamos caminhar até Araquari porque lá vai ter uma vigília. Vamos correr até Araquari porque lá vai ter um encontro para a gente fazer um culto na praça. Talvez o ajuste fosse, não dá. 21? Não tem como. Sim, foram de bicicleta. Sim, porque a devoção que eles têm, a divindade que eles olham, eles vão a pé. Então, o que eu quero dizer para você, pastor, você está indo para um extremo? Não, eu quero que a gente tenha uma vida que todos os dias, todas as semanas, a gente possa ser sincero conosco na nossa expressão da nossa devoção. Nós temos que ter todo dia esse relógio sincero conosco. Eu faço isso comigo toda semana. Quarta-feira eu cheguei de Joinville cansado, nós vim para o GPS. Eu estava com uma pré-gripe, uma dor nas costas, um dia, 3 dias com uma dor no corpo. E eu passei o dia, foi uma semana corrida, madrugada, virado e tal. E nós eu virei a madrugada, fui para Joinville, quando chegou em casa à noite, eu falei, cara, eu vou tomar um remédio, vou ficar em casa, porque eu estou com uma dor nas minhas costas. Na minha mente eu falei. Mas já automaticamente eu falei, Satanás, safado, passou o dia inteiro no Joinville. Sabe por quê? Porque eu ia trabalhar meia-noite. Quer dizer, eu virei a madrugada, trabalhei, fui para Joinville o dia todo, ia meia-noite, quer dizer, na hora de vir para o culto, vir para o GPS, que era algo para a igreja, eu ajustei para menos. Eu ia ficar em casa, ia dormir, mas ia trabalhar meia-noite. Quer dizer, isso é coisa de crente safado, mentiroso, que me engana a si mesmo.
Porque nós entregamos tudo para os outros. Porque o nosso coração não está entendendo o amor, a aliança e a fidelidade de Deus. Porque Deus, Ele não trabalha com a gente através de um sentimento de amor. O amor de Deus tem a ver com a aliança. Amar a Deus é uma aliança, é um compromisso. Você não faz porque você acha que tem que fazer. Você faz pela aliança que Deus tem com a gente. Você entrega algo a mais pela aliança e pelo compromisso que Deus tem com a gente. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. Deus nos ama, sim ou não? Não é bom saber que Deus nos ama? Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. E a pergunta que eu te faço, você sabe quem é Deus? Porque se você conhecer Deus, você sabe que Deus te conhece. Mas se você conhecer Deus e saber que Ele é um Deus zeloso e um Deus justo, você e eu trataríamos as coisas do reino com mais excelência, e com mais devoção e mais paixão. Nós não faríamos orações forçadas, nós não cantaríamos canções forçadas. O Senhor já falou isso em Amós, se não me engano, o Joel. Parem de oferecer canções ou suas festas religiosas. Por quê? Porque Deus não quer um amor que seja por sentimento. Ele quer um amor de aliança. Deus criou uma noiva chamada Israel. Deus deu um filho para a noiva, uma noiva chamada igreja para o seu filho, e filhos para o pai que manifestam a sua glória e servem uma família. Nós não podemos ser uma igreja sem estar ligado ao cabeça que é Jesus. Nós não podemos estar ligados ao cabeça e não sermos discípulos. Nós não podemos sermos discípulos de Jesus e não servirmos o corpo de Deus, que é a família de Deus. Muitas vezes a gente fala assim: eu sou discípulo de Jesus, mas eu não quero servir os irmãos. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não quero servir a igreja. Eu sou discípulo de Jesus, mas não quero servir o marido. Eu não quero ser uma mulher que serve o marido. Eu quero ser discípulo de Deus, mas não quero amar a esposa. Eu quero ser discípulo, mas não quero amar os filhos. Eu quero ser um discípulo, mas não quero amar os irmãos, servir a igreja, a comunidade. Eu não quero gastar minha vida servindo a casa. Eu não quero pensar nos órfãos, na viúva, nos órfãos. Eu não quero orar, não quero interceder, não quero discipular. Como que eu posso ser um discípulo que não amo a família de Deus? Como que eu posso ser um discípulo que não sirvo uma igreja que me convida para pregar ou para servir lá? Como que eu posso ser discípulo se eu não tenho prazer em vir limpar uma igreja, preparar um caldo para depois do culto? Como que um discípulo que não ama os filhos do Pai, que são nossos irmãos? Então não há como a gente ser igreja sem estar ligado a Jesus. Não dá para estar ligado em Jesus sem ser um discípulo. Não dá para ser discípulo e não servir o corpo. Não dá para servir o corpo sem amar a Deus. Porque eu posso também servir o corpo e não amar a Deus. Uma coisa está ligada na outra. Um marido não pode ser sacerdote sem amar Jesus. Uma esposa não pode amar Jesus sem estar ligada à missão do marido. Uma família não pode amar os filhos sem estar sob a missão de Deus. Aliança é perseverança. Aliança é a perseverança que mantém o amor. Eu falava com o Du, no discipulado, e estava lendo uns textos ali. O maior pecado de Adão, qual foi? Ou melhor, o que aconteceu no Éden? Adão fez o quê? Adão pecou. Sim. Eva pecou. Mas qual foi o pecado de Adão e Eva? Qual foi a desobediência? A desobediência de Adão e Eva foi a independência. O pecado de Adão e Eva foi querer andar segundo a sua própria vontade, o seu próprio querer. Como nós não precisamos andar com Deus. Nós não precisamos de Deus. Nós podemos tomar decisões sozinhos. Nós podemos viver sozinhos. Nós podemos fazer como a gente quer. E com Deus, a gente não pode fazer como a gente quer. O padrão da adoração, a gente fala muito aqui, é um padrão que vem de Deus. O padrão da vida cristã não vem da gente. O padrão da vida cristã vem de um Deus que falou para o povo:
Se a gente leu ali em Deuteronômio, se vocês andarem segundo os meus estatutos, se vocês andarem segundo os meus preceitos, se vocês obedecerem as minhas palavras, vocês serão um povo bem-aventurado na terra. Se vocês andarem debaixo dos meus estatutos, se vocês andarem debaixo do amor que eu liberei para vocês. Romanos fala que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Se vocês andarem debaixo do amor que eu tenho sobre vocês, se vocês andarem debaixo de uma aliança de fidelidade comigo, então vocês serão bem-aventurados. Sabe, nesses últimos dias que estamos vivendo, nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar porque nós sutilmente temos sido roubados, sobrecarregados em tudo que nós fizemos. Nós temos sido empurrados a um consumismo, a muito trabalho, a muita preocupação e ansiedade, a andarmos segundo a nossa força do nosso braço, a não confiarmos no Senhor, a não descansarmos nele, a não esperarmos nele. E o que tem sobrado quando nós nos reunimos para adorar é uma vida totalmente cansada. E quando nós chegamos diante do Senhor de verdade, não há uma expressão de alguém que foi alcançado pela graça. Quando nós cantamos a canção Pela Cruz, a frase dizia: imerecida vida. A canção diz que nós estávamos mortos, como o próprio texto fala, nós estávamos mortos em nossos delitos. E como que nós não vamos cantar uma canção dessa sem chorarmos? Como que a gente pode andar, ouvir uma letra dessa e olhar para uma letra dessa, cantar uma canção dessa sem sermos afetados, que isso é sobre nós? Como que nós cantamos uma canção dessa e não somos afetados por isso? Como que nós ouvimos que a gente tem uma merecida vida, que nós somos alcançados pelo amor de Jesus, que custou a vida do Filho? Como nós podemos cantar bocejando ou sentados sem expressão às vezes? Como que nós não entendemos que isso é sobre nós? Que não é um culto, não é a save, não é esse espaço, é sobre a minha vida. E que na verdade o que importa nessa noite é que só existe um espectador nessa noite. Só uma pessoa está vendo você. Não é eu, não é mais ninguém. E como nós cantamos isso perante o Senhor dos Exércitos sem derramarmos uma lágrima de gratidão? E merecida a vida. De graça recebi. De graça eu recebi. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo. Deixa eu falar de alguém que está completamente quebrantado. Nós precisamos sair desse lugar do conforto, como a palavra do pastor Camargo, que o Lucas me lembrou hoje à noite, ontem de manhã. O conforto compromete a missão. O excesso de conforto compromete a missão. Estamos abundantes em muitas coisas e a missão tem sido comprometida por causa do conforto. Da comida, do fast food, do carro, da casa, das coisas. Nosso coração tem sido um coração orgulhoso, independente. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa graça, essa misericórdia. Romanos 6, eu quero terminar com esse texto, Romanos capítulo 6, do 15 ao 23. Paulo está falando com ele sobre
uma vida de santidade, fala assim: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração. Olha só, preste atenção. Mas agora vocês se tornaram escravos da justiça e agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da... Você agora é escravo de quê? Da justiça. Então você continua sendo escravo, não mais do pecado, mas da justiça. Pode passar. Usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida da justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta é: escravo tem vontade própria? Não. O escravo é aquele que anda no pecado e no mundo, ele acha que ele é livre, mas na verdade ele é escravo do pecado. E eles estão agora andando debaixo de um jugo de pecado, de um jugo de escravidão. Eu nunca me esqueço da palavra que a pastora Dora disse aqui: quando as pessoas estão no mundo, o diabo faz elas lamberem até o fundo da lata. Mas quando nós agora estamos em Jesus, ele diz que nós nos tornamos escravos da justiça. Apocalipse fala que nós vamos ser encontrados com vestes de atos de justiça. Nossas vestes serão vestes de atos de justiça. Os nossos atos de justiça nos purificarão. Então eu te pergunto: a vida cristã, nós temos o direito de escolhermos o que fazer? Não. Paulo diz que nós agora nos tornamos escravos da justiça de Deus, que não opera mais em nós a vontade de viver a nossa vida. E Paulo diz: agora não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em... Eu te pergunto, Cristo vivendo em mim e você, qual seria a atitude de Jesus ao chegarmos num culto como esse? Qual seria a atitude de Jesus perante a vida cotidiana? Marido e mulher, pai e filho, trabalho, funcionário, andando nas ruas. Qual seria o culto que Jesus prestaria se agora não é mais você que vive, mas agora Cristo vive em você? Qual tipo de culto Cristo prestaria ao Pai? Forte essa frase, né? Essa veio quentinha agora, do céu. Se Cristo vive em você, qual seria o tipo de culto que Ele prestaria ao Pai? Quando Cristo está para ser crucificado, você lembra que Ele diz no Getsemane, Ele fala: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, faça-se a sua vontade, não a minha. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não é mais sobre a minha vontade, porque eu entendi a aliança e a fidelidade e o amor de Deus pela minha vida. Por isso eu respondo, porque a graça nos alcançou. Queria que
você fechasse seus olhos nessa noite. Nós já vamos ceiar. E eu queria que você pudesse baixar sua cabeça nessa noite, nesse culto de domingo, que é uma celebração, onde estamos aqui celebrando ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado por esse lugar. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela imerecida vida que nos alcançou. Obrigado pela tua fidelidade e pela tua aliança conosco. O Senhor é fiel ao Senhor. O Senhor é fiel à sua palavra. Não tem a ver com a nossa vida, mas tem a ver com o Senhor ser um Deus que é fiel à sua palavra. Nós te exaltamos porque o Senhor nos deu a oportunidade de carregarmos tesouros tão preciosos dentro de nós. Nós temos o privilégio de podermos carregar o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o privilégio de podermos sermos chamados discípulos de Jesus. Homens e mulheres que eram trapos de imundícia, que não eram dignos, hoje podem ser chamados teus filhos. Homens que não eram dignos, ó Pai, de andar sobre essa terra, Deus querido, porque somos tão impuros. Somos agora chamados de homens cheios do Espírito Santo. Como não responder com gratidão a isso, Senhor? Como não responder com culto? Como não responder com uma canção e uma devoção sincera para Ti? Como não cantar em alta voz? Como não cantar em alta voz? Como não gastar a nossa voz cantando com toda a nossa força? Como não chorarmos aos Teus pés? Como não clamarmos aos Teus pés? Como não sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito? Como não celebrarmos o amor e a aliança e a fidelidade do Senhor? O Senhor estabeleceu uma aliança, Pai, com a sua igreja. E o Senhor prometeu que ela teria um noivo, e que esse noivo viria buscá-la adornada, para se encontrar contigo e nos entregarmos às mãos do noivo, e nós poderemos entrar nas bodas do Cordeiro e celebrar com o Senhor. Ah, que bela e bendita esperança temos, Senhor. Obrigado porque outrora andávamos nas trevas, outrora andávamos no pecado, outrora tínhamos uma velha natureza, mas o Senhor fez coisa nova. O Senhor nos encontrou com sua graça e bondade e nos alcançou. Hoje estamos aqui para celebrar uma ceia diante do Senhor, para celebrarmos ao Senhor com gratidão por aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. E nós entramos nessa noite com o nosso coração aspergido, como Hebreus diz, e com confiança diante do Senhor, para Te agradecer, Deus. Te agradecer, Senhor, para Te agradecer pela Tua fidelidade e Teu amor leal e a Tua aliança, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nós não merecíamos nada, não. Ah, Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Impressionante é Seu amor. Oh, me redimiu e me
quando é fiel.